Paulo Reis, deputado. Deputado Paulo Reis, boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite. Nós temos vários assuntos para tratar, conversei com o deputado, né, eleito, agora ainda vereador, vai assumir a cadeira dele na Assembleia na semana passada, e o trabalho que ele vem realizando, que precisa ser realizando, vem realizando e precisa ser destacado. Mas, vereador, antes eu queria ouvir de você a sua opinião sobre este caso das joias. E por que a opinião do Paulo Reis é importante? Porque ele é policial de carreira, policial investigador, passou por várias delegacias importantes aqui da cidade, aqui de São Paulo, então tem experiência como investigador. Então, eu quero saber a tua avaliação sobre esse caso das joias. Bom, quero cumprimentar você, Joaquim Carvalho, cumprimentar todos os seus internautas, os seguidores do seu programa, agradecer o convite, né, agradecer esse convite, fiquei muito feliz de estar podendo participar. E o que aconteceu lá no caso da alfândega, né? Eu acredito que a Receita Federal agiu muito bem, né, porque eles tentaram cometer um crime, um possível descaminho, ou até uma lavagem de dinheiro, né? Vamos dizer, por enquanto estão falando que foi um presente, mas isso pode ter sido comprado lá, e eles tentaram introduzir essas joias aqui no Brasil, se caso for essa questão de compra, né, seria um descaminho, né, um contrabando, para não pagar os tributos, né? Se for o presente, mesmo sendo um presente para não para o Estado brasileiro, mas para pessoas, tem cabimento aí o recolhimento dos tributos. E eles tentam sempre usar os militares, eu acho que os militares foram muito usados, né, no governo Bolsonaro, para encobertar os seus crimes, né? Não é só essa questão das joias, né? Vamos lembrar dos 39 quilos de cocaína que foram apreendidos no avião da comitiva presidencial, né? Então, é um histórico de fatos definidos, tipificados, né, no nosso ordenamento jurídico como crime, que o Bolsonaro, que todo o seu governo, né, coleciona, né? Agiu muito bem a Receita, porque você imagina, né, chega lá um coronel, um general, não, isso não pode ser feito assim, vem o superior dele, o chefe da Receita, tem a reportagem que diz que até o chefe da Receita foi trocado. O áudio aqui travou do vereador Reis, foi quando ele estava falando, então, do chefe da Receita, que foi trocado 30 e poucos dias depois da retenção das joias. Está aqui, voltou. Para cobrar ali, então, o cumprimento da lei, né? Quer dizer, foi muito pulso firme. Então, tem que reconhecer a posição, a postura do alto fiscal. O vereador travou de novo. Vereador, eu acho que é melhor sair e voltar. O que você acha? Porque para você sair e voltar, porque nós não estamos ouvindo você falar. Ah, tá. Para eu sair e voltar novamente? Eu acho que aí normalmente corrige. Enquanto isso, eu continuo aqui conversando com as pessoas. Então, o vereador vai tentar sair e voltar para ver se melhora o áudio. Então, houve essa troca, né? O antigo, o Bolsonaro fez uma reforma na época no Ministério da Economia para justificar a saída dele. Criou uma nova secretaria, que era uma Secretaria de Estudos Econômicos, como se fosse uma secretaria fundamental. E, com isso, ele justificou que estava fazendo uma mudança, e o que acabou saindo foi
o secretário da Receita Federal na época, 30 e poucos dias depois, de não ceder à pressão. E já começou logo no início, para que liberassem as joias. O vereador já voltou, né? Pronto. Vamos colocar. Tá ótimo, tá aqui. Ótimo. Tá aqui, pode continuar a sua explanação. Não, então, eu estava falando da postura do auditor fiscal, né? Então, tem que ser reconhecido e, obviamente, instaurar os inquéritos, porque teve outros casos de joias, né, que foram trazidas e que o Bolsonaro acabou tendo acesso a essas joias, né? É o que que a mídia tem divulgado, né? Então, o meu entendimento é que tem que se aplicar a lei, não importa quem seja, né? Cometeu o deslize, aplica-se a lei, né? Então, não dá para permitir, porque vale para o presidente, vale para mim, vale para você, vale para todos, né? Que tentarem agir dessa forma, tem que sim ser usado aí o rigor da lei. E eu acho que a Receita Federal está de parabéns, porque ela fez o papel dela. É claro, conforme eu estava vendo antes aqui, as perguntas que foram feitas para você, é claro que tudo, quando a pessoa chega lá, conta uma história, você tem que apurar ela, né? Você tem que investigar para saber se aquela história que está sendo contada é verdadeira, se condiz com os fatos. Só que a história ela foi entortada, ela foi construída de uma forma, depois mudou, depois não é da Michelle, é do Estado brasileiro, é do governo, é um presente. Então, aí tem os procedimentos que tem que ser feito, né? Tem os procedimentos para comprovar se o que realmente aconteceu com essas joias aí de cerca de mais de 16 milhões de reais. Quer dizer, vamos dizer, se fosse ter que, então, recolher o tributo, nós estamos falando aí de cerca de 8 milhões de reais de tributo, né? E, além da multa, como eles não declararam, não fizeram a declaração, mais 25%, né? Então, ficou um negócio muito caro, por isso que eu acho que o governo, o Bolsonaro, então, quis usar de certas estratagemas para poder ter acesso a esse colar, né? Se é que é o presente. E em não sendo o presente, pior ainda, que é o caso do descaminho. Perfeito. Pode ser até corrupção, né? Troca de alguma vantagem indevida, ilícita, pelo governo. Né? O vereador Reis foi policial quase 30 anos, investigador, foi o primeiro deputado não, o primeiro candidato do PT que era soldado da Polícia Militar na época. Depois ele passou no outro concurso para investigador e está quase 30 anos como investigador. Mas ele foi o primeiro lá em 1990, não é isso? E agora, até falar um pouco sobre ele, que eu conheci... 1992. 1992, foi candidato aqui a vereador e era soldado da Polícia Militar, exatamente. Primeiro praça de pré. O primeiro, né? Na época. Praça de pré. E eu acho que você está falando da sua casa, não é isso? Estou falando do quarto do meu filho. Tá certo. O palmeirense, sabe que é tudo verde? Sim, eu também sou palmeirense. Aqui é tudo verde. Aqui tem até a placa da Rua Palestra Itália. Tá certo. E o Reis, ele mora na periferia de São Paulo. Vamos saber, então, às vezes a conexão pode não ser muito boa por conta da localização onde ele está, que é no bairro do Campo Limpo, e sempre viveu naquela região. Nasceu ali em Capão Redondo, está no Campo Limpo e foi policial militar. E na época, era a época do Maluf, que o Maluf fazia a campanha Rota na Rua, etc. Lembra disso? Naquela época da Rota na Rua. E o vereador Reis foi candidato pelo PT. Era uma coisa que não era comum. Policial militar, praça, sobretudo, ser candidato, na época, a vereador. Foi o que ocorreu. Depois ele passou no concurso para investigador e se tornou investigador. Mas eu vou perguntar para você, que como investigador também você gosta de estabilidade. Você alguma vez foi pressionado? Eu digo o seguinte, os fiscais lá da aduana resistiram. E eles conseguiram vencer essa queda de braço porque tem estabilidade. Burocracia estável e conseguiu. Eu disse, não, tem que seguir as normas, tem que seguir a lei. Você já foi pressionado alguma vez, Reis? Antes da gente entrar em vários assuntos que eu quero conversar com você. Olha, é que, vamos dizer assim, eu acho que no trabalho de polícia judiciária, sempre há pressão, né? Sempre há.
dependendo do caso que você está investigando, sempre há pressão. O que nós temos que fazer, muitas vezes, né, que você não tem como caracterizar um flagrante, né, para aquela pessoa que está tentando agir de forma ilícita, né, muitas vezes você não tem os métodos para garantir que ela seja por mais um delito, né? Mas o que você tem que fazer é aplicar a lei, independente da pressão que venha, de quem quer que seja. Você aplica a lei. Você fala aqui é o que diz o nosso ordenamento, é isso que vai ser feito. Mas muitas das pessoas colocam que é amigo de alguém superior, de algum juiz, de algum coronel, de algum general, na rua mesmo, em policiamento de trânsito, eu já tive casos, né, de fazer apreensão de veículos, e o condutor chegar e falar, você conhece o delegado fulano de tal, o coronel fulano de tal, o deputado fulano de tal, tentando intimidar, né? O que você tem que fazer é dizer, eu mesmo já disse uma vez, eu falei assim, o senhor conhece o soldado, né, que estava do meu lado, o senhor conhece o soldado Cícero? Não, o senhor conhece o soldado Joaquim? Não. Quem o senhor deveria conhecer, o senhor não conhece. Então, vai ser apreendido o seu veículo, sim, e as formalidades da lei vai ser cumprida, né? Então, é isso que a gente tem que ater no dia a dia, porque eu até acho, por exemplo, no caso do auditor fiscal, que todos os dias ele vai deparar com situação, né, semelhantes, né? Como os policiais na rua, volte eles vão deparar com situação como essa, né? Quer seja na fiscalização do trânsito, na fiscalização de veículos, na apreensão de drogas, né? Sempre vai ter alguém que vai querer propor uma vantagem indevida para ter algum benefício, né? Cabe os agentes da lei dizer não. Essa é a regra, e que todos os que agem dessa forma, eles estão aí trabalhando no dia a dia. Eu sempre digo, não existe criminoso que se pode dizer que se aposentou do crime. Eu aposentei porque eu era ladrão, agora estou aposentado. Não existe isso, né? Então, dificilmente você vai encontrar alguém e falar, não, me aposentei do crime. Então, as pessoas, inclusive os policiais, eles têm que ater a isso. Tem que cumprir a lei, porque ele corre risco de amanhã ou depois ele ser exonerado, ele enfrentar um processo, né? Então, se você tem os policiais que estão aí há 30, 40 anos, é porque eles estão trabalhando adequadamente. Porque os que não assim o fizeram duram muito pouco, né, na carreira, né? Porque sempre vai ter alguém denunciando, não tem jeito. Você faz uma coisa errada 1, 2, 3, 4, 5, na sexta vez, você faz 10 vezes, na 11ª vez, como diz na gíria policial, a casa cai, né? E a casa cai, depois você vai ver o processo administrativo, você vai olhar o seu nome lá no Diário Oficial, as pessoas vão acompanhar porque os processos são públicos. Então, o ideal é sempre fazer o que é correto, né? Ter conduta ilibada, aplicar a lei corretamente, nunca o abuso de autoridade, porque não há necessidade, né, do abuso de autoridade. Você cumprindo a lei já está de bom tamanho, né? Então, agora, a pressão, eu concordo contigo que sempre vai ter, não tem jeito. Perfeito. O Reis, ontem, para vocês saberem, foi quem entregou uma salva de prata para o grupo Prerrogativas. Ele propôs essa homenagem ao Prerrogativas quando o Prerrogativas não era tão famoso como é hoje. Tá? Foi em 2020, naquela ocasião, demorou para a entrega por conta da Covid, mas ele fez a entrega ontem. Marco Aurélio Carvalho, estavam lá, toda a comunidade jurídica, muitos advogados muito famosos que estavam lá para receber essa homenagem da cidade de São Paulo, e conseguiu aprovar numa Câmara que é uma Câmara que hoje tem maioria que é conservadora, mas estava lá, conseguiu aprovar essa homenagem, e a homenagem foi feita ontem. E o Reis tem também um trabalho que eu acho muito importante, que é defender minorias, defende a comunidade negra muito, e ele fez um trabalho de investigação, trabalho parlamentar, apurando as informações para criar em São Paulo o Museu da Aflição, é isso? Que é o museu que faz referência, eu vou até mostrar agora. É o memorial. Um memorial.
que é o Memorial dos Aflitos. Dos Aflitos, que, olha, eu vou postar o vídeo aqui para vocês verem o que acontecia e essa herança que nós temos até hoje, da violência contra os negros. Então, eu vou colocar aqui, ó, e vocês verão, e depois nós vamos continuar a nossa conversa para falar dos avanços necessários no Brasil para que não haja nunca mais nada parecido, porque existe, e nós vamos falar. Olá, eu estou aqui na Praça da Liberdade, mais precisamente em frente à igreja, a capelinha Nossa Senhora dos Aflitos. A história dos aflitos é uma história que tem que ser preservada, divulgada para a nossa população, porque o povo não conhece muito bem a história da liberdade. Então, por que se chama aqui Aflitos? Beco, inclusive aqui o Beco dos Aflitos, porque aqui foi o primeiro cemitério de São Paulo, o cemitério conhecido como Cemitério dos Aflitos, porque os escravos que eram capturados, índios, né, degredados, eram trazidos aqui, naquela época, Praça da Forca, eram enforcados aqui. Então, eles vinham aflitos e, por isso, aqui foi chamado o Cemitério dos Aflitos. A história aqui da igreja também está linkada com Chaguinha, o Francisco das Chagas. O Francisco das Chagas era cabo da polícia e ele se rebelou porque, naquele período, os salários estavam atrasados, né? Os policiais portugueses ganhavam seus salários em dia, mas os policiais brasileiros tinham atrasos e muitas vezes ficavam anos sem receber salário. Então houve uma rebelião e por conta disso o governo determinou que o Francisco da Chaga fosse enforcado aqui na Praça da Forca. E ele foi trazido então, assim que colocaram a corda em seu pescoço, que puxaram a corda, esta quebrou, arrebentou. E naquele período, quando a corda quebrava, era sinal de absolvição. Então o povo gritou por liberdade. Mesmo assim o governo mandou colocar uma segunda corda e esta segunda corda também quebrou. E o povo gritava, isso é um milagre, liberdade, liberdade, liberdade. O governo colocou então uma terceira corda de couro e mesmo com essa corda de couro ao Chaguinhas, né, o Francisco da Chaga vira ao solo, esse ainda exibia sinais de vidas e o governo acabou tirando a sua vida a pauladas. Então, por conta desse fato histórico, né, com o passar do tempo, a praça que era a Praça da Forca passou a se chamar Praça da Liberdade. Então, a história da liberdade tem tudo a ver com o povo negro. O povo japonês chegou aqui em 1920, muito depois de todos esses acontecimentos. Mais recentemente, um empresário comprou esse terreno aqui ao lado da Capelinha dos Aflitos, da Igreja Nossa Senhora dos Aflitos. Ele demoliu o prédio e começou a escavar, em que foi encontrado as ossadas do período da escravidão. Foram encontradas as ossadas de negros e negras que foram sepultadas aqui. Isso daí produziu uma comoção aqui na nossa cidade. Houve audiências públicas, a movimentação do povo negro, né, para que se preserve a história, para que se garanta que o povo conheça o que aconteceu aqui na Liberdade. A partir daí, nós convencemos a prefeitura a interditar essa obra e eu aprovei uma lei, a Lei 17.310, que é de minha autoria, que institui o Memorial dos Aflitos. Então, nesse terreno aqui, ao lado da Igreja Nossa Senhora dos Aflitos, será construído um memorial para preservar, né, os fatores históricos, o patrimônio histórico e cultural. Nós estamos mostrando isso aqui porque a gente quer que a população de São Paulo conheça a história da liberdade, a história do povo negro e que entre na nossa luta para que se garanta que esse memorial realmente seja implementado, implantado aqui na Liberdade. Então, se você concorda com o Memorial dos Aflitos, se você também luta por igualdade racial, se você combate o racismo, junte-se a nós, compartilhe esse vídeo e curta a nossa página. Bom, legal. Tá aqui, olha, muito interessantíssimo esse trabalho, parabéns, viu, por fazer isso. Agora, o Reis, eu te pergunto uma coisa, eu estava falando até de policial, houve uma divulgação agora recente pela ONU de que houve uma redução das mortes, dos homicídios aqui no Brasil, porém, mas a redução atingiu muito mais a população branca. 36, uma queda, e houve um aumento dos assassinatos de pessoas negras, aumento de 6%, o que mostra, e alguns desses assassinatos, muitos, aliás, desses assassinatos, são cometidos até pela polícia. E aí eu pergunto para você, que descobertas como esta, porque está falando da pena de morte, da forca, mas existe uma pena de morte no Brasil e é preciso reconhecer que a polícia militar faz isso, claro, nós sabemos, vários dados. Ela julga,
e ela já executa policiais militares, e muitos desses são negros, inclusive também tem a questão das abordagens de negros, que é muito maior, o Supremo está discutindo isso agora, é muito maior em relação à população negra. Eventos como esse são importantes também para que se combata o racismo, não é isso? O memorial, no caso, o Memorial dos Aflitos. O memorial, vamos analisar bem a história do Chaguinhas, né? O Chaguinhas era um cabo da polícia, né? Ele era do batalhão de Santos, né? E ele foi levado à forca porque se rebelou, né? Porque se amotinou, porque cobrou direitos, né? Então, a história nossa, Joaquim de Carvalho, a história nossa diz que toda vez que nós fomos às ruas para cobrar, para exigir nossos direitos, né? Nós fomos reprimidos, nós fomos sempre vítimas da repressão. A repressão do Estado, que muitas vezes é exercida pelos iguais a nós, né? Pelos policiais, inclusive, que são da periferia, que ganham um salário indigno, né? São Paulo, principalmente, tem aí, talvez hoje, 25º pior salário do Estado brasileiro. Um Estado rico, mas que maltrata os seus policiais. Então, você tem uma violência interna das corporações muito forte. E uma violência que é transmitida para o cidadão na rua. Na realidade, as forças policiais... Eu, por exemplo, passei por um curso de soldado, um curso de formação de soldado, e a gente ia lá rastejar com um fuzil na mão, fazer cabo submarino, acantonar no meio do mato, fazer sobrevivência na selva, quando você tem que ser preparado como abordar o cidadão, como defendê-lo, como atender o cidadão da melhor maneira possível, né? Então, essa violência que tem dentro das corporações, essa lavagem cerebral que é feita, né, nas pessoas quando entram lá, essa violência acaba sendo transmitida para o cidadão na rua, né? Então, é muita coisa que tem que ser questionada e, na realidade, também é uma questão de política de governo, né? Lamentavelmente, os governos que estão aí há muitos anos, eles usam as forças policiais, né, para aplicar a sua política, né? E não é uma política a favor do povo, não é uma política a favor do cidadão, né? Você imagina aí, por exemplo, horário de pico, está todo mundo vindo do trabalho, né? E, de repente, tem um bloqueio ali, parando todo mundo, desce. Quer dizer, não tem cabimento isso, né? É a forma como o Estado enxerga as coisas, né? Mas a gente precisa democratizar a polícia. Talvez os movimentos sociais, eles falam muito, o movimento negro, principalmente, fala muito da questão da extinção da polícia militar, né? Porque as maiores violências praticadas, muitas vezes, são vindas da polícia militar, né? Então, há muito esse debate no movimento negro da extinção da polícia militar. Eu até acho que não tem necessidade de ter polícia militar. A polícia pode ser uma polícia civil, uma polícia do Estado, uma polícia... Agora, depende também muito da política de quem governa. O Maluf foi prefeito de São Paulo e a Guarda Civil Metropolitana, não sei se você lembra disso, ela agia da mesma forma da polícia militar. Ela acabou mudando um pouco quando a Erundina, no período que a Erundina governou, né? Mas mesmo no período com o Jânio Quadros, quando ele criou a Guarda Civil Metropolitana, e que muitos policiais militares saíram da polícia militar e foram para a Guarda, porque ganhavam mais, o salário era melhor, né? E tinha até uma rivalidade muito forte entre as duas corporações, que muitas viaturas da Guarda foi apreendida por usurpação de função pública naquele período. E quando vem a Erundina, ela tenta trazer a Guarda para o papel dela, para o papel da proteção do patrimônio público municipal, dos serviços, né, da prefeitura, que é o papel da GCM. Mas quando veio o Maluf, ele cria uma rota municipal, não sei se você lembra muito bem, ele criou uma ROMO, né? E essa ROMO agia da mesma forma que agia a rota e assim por diante.
Então, muitas vezes a ação da polícia ela também está ligada à orientação, às diretrizes do Estado, né? No governo agora do João Agripino Dória, ele começou com a implantação das câmeras nos uniformes dos policiais, né? E é muito importante essa política porque, inclusive, reduziu o índice de a letalidade, né, da polícia militar, principalmente da rota, né? Reduziu bastante. Aí a campanha eleitoral veio, houve todo esse debate, né? Se tira a câmera, não tira a câmera. Mas se a gente for analisar, ainda são poucas câmeras que tem, né? Chega a 10 mil, acho que é 7, 8 mil câmeras, quer dizer, para um efetivo de 82 mil homens, não chega a 10%. Vamos dizer que esteja em torno aí de quase 10%, né? Mas isso mostrou um pouco que uma política que possa reduzir a letalidade. Mas não é só reduzir a letalidade, é muito importante reduzir a letalidade, mas é muito importante treinar o policial, preparar o policial e ter cursos, né? Cursos, fazer a reciclagem a cada 6 meses, né? Para que o policial possa não usar de violência com o cidadão. Porque muitas vezes aquela violência, a forma de tratar, a abordagem, né? Ela é muito ruim, ela causa uma má impressão. E isso é muito forte com o povo negro, é muito forte com a população negra. Então, são questões que o Estado tem que corrigir, e que a população tem que cobrar, a população tem que usar todas as suas redes, usar todo o seu movimento social, né? Todas as formas de cobrança têm que ser feitas para que haja realmente esse controle da sociedade sobre as ações da polícia, sobre as ações do Estado, né? Não adianta a gente pensar que só a corregedoria, porque a corregedoria ela é corporativa, ela é da corporação. Muitas vezes ela pode, ali na sua apuração, né, levar em conta que quem ela está ali tentando penalizar é um igual, né? Então, é importante ter a corregedoria, é muito importante, mas é importante fortalecer a ação da ouvidoria, é muito importante fortalecer o controle externo, os conselhos comunitários, né, a população participando e cobrando, para introduzir mais na corporação as questões de direitos humanos, as questões ligadas às minorias, ligado ao LGBTQIA+. Isso é muito importante que o Estado possa prover, né, cursos, né, para preparar aquela pessoa que vai para a rua e que está ali em nome do Estado, né, para fazer o papel de polícia, o papel de policiamento, o papel de controle, de realmente garantir que a população possa sair, chegar, ir e vir, né, exercer os seus direitos, né? É isso que tem que ser. Realmente, a população negra sofre muito. Eu criei na Câmara Municipal uma frente de igualdade racial, eu presidi por 4 anos essa frente de igualdade racial. Nós fizemos vários atos, inclusive da Marcha da Consciência Negra, porque a Marcha da Consciência Negra ela acontece há 18 anos, cerca de 18 anos, se eu não me engano, 18, 19. Talvez, eu acho que esse ano vai ser a 19ª Marcha da Consciência Negra. E a Marcha da Consciência Negra, toda vez que no dia 20 de novembro ia acontecer a marcha, que parava um caminhão lá no MASP, né, para o movimento negro poder pronunciar, poder fazer, exercer a sua liberdade de expressão, né? Aí chegava a polícia lá, multava o caminhão, chegava a CET lá, dizer que não podia ter aquele caminhão ali, e isso me indignava muito. Mas por que isso, né? E aí vieram com a história de que na Avenida Paulista só pode ter 3 eventos, né? Só pode ter 3 eventos. O Réveillon da Paulista, a parada LGBT, que é a mais, e a Corrida São Silvestre. São os 3 eventos que um TAC, houve um termo de ajustamento de conduta da Prefeitura com o Ministério Público e que se acertou que somente esses 3 eventos poderiam acontecer na Avenida Paulista. Na gestão Haddad, nós tivemos a Rua Aberta, o programa de ruas abertas, e a Avenida Paulista entrou no programa de ruas abertas, onde, ao final de semana, no domingo,
é aberto para a população poder usar, e é uma experiência muito positiva, né, da Paulista. As pessoas, ao final de semana, elas vão para onde? Elas vão para a Paulista. E ali você tem muita cultura, né? Você tem show, você tem bastante apresentações, né? Aí eu chamei a polícia militar, chamei o comando da polícia militar, chamei o comando da Guarda Civil Metropolitana, chamei a CT, chamei o Ministério Público, chamei todos os órgãos. Falei, mas por que tem esse problema com a Marcha da Consciência Negra? Ah, mas não pode ter evento. Mas a Marcha da Consciência Negra não é um evento. A Marcha da Consciência Negra é uma manifestação. E na condição de manifestação, as manifestações não são proibidas, né? As manifestações... Quantos grupos foram lá? Às vezes você chegava lá, tinha uma manifestação, tinha 10, 20, 30 pessoas se manifestando na Paulista, né? Então, as manifestações, elas não são proibidas. E foi esse o entendimento que eu tive e que eu levei ao conhecimento do Ministério Público, né? Para que nós entendêssemos que tinha que se fazer ali, sim, a Marcha da Consciência Negra, sem essa perturbação toda. E aí eu aprovei, inclusive, um texto, um PL, um projeto de lei de minha autoria, colocando no calendário da cidade a Marcha da Consciência Negra. Então, hoje, a Marcha da Consciência Negra está institucionalizada. Ou seja, aqueles problemas que tinha no passado deixaram de ter, né? Então, isso é um pouco vereador, do que eu falo. Deixa eu colocar uma questão que é a seguinte. Esse projeto seu do Memorial dos Aflitos, tem gente perguntando como pode fazer para colaborar. E segunda, eu coloco nessa pergunta, e se a administração municipal vai fazer, de fato, o memorial, e como é que você conseguiu convencer a administração, já que hoje o Ricardo Nunes é um político de centro-direita, de direita, nós sabemos disso, né? Então, como é que você conseguiu convencer a administração a fazer esse memorial e se a população pode participar? Joaquim de Carvalho, a história começou toda quando foram encontradas as ossadas. Aí o movimento negro, eles me procuraram na frente de igualdade racial e falaram, olha, apareceu aqui esse terreno e está surgindo as ossadas do período da escravidão, e isso é um fator histórico, né? E eu fui lá no terreno, procurei lá o engenheiro que estava trabalhando lá, ele me atendeu muito mal, falou que não tinha satisfação para dar, porque eles tinham um alvará, a subprefeitura da Sé tinha concedido um alvará para eles, né? E aí eu falei, tá bom, procurei inclusive os responsáveis pela igrejinha dos aflitos, que eu acho que a igreja tem que ser, vamos dizer assim, feito um trabalho muito forte de reparação, porque ela tá com muitos problemas, né? E eu olhando, chamei alguém da igreja, falei, não, precisava conversar também sobre isso. E aí, no outro dia, eu convoquei uma audiência pública e chamei todos os responsáveis do patrimônio histórico, do IFAM, o Movimento Negro, a Faculdade Zumbi dos Palmares, e outros vereadores que participaram, né? E dali eu tive essa sugestão, né, de que nós teríamos que fazer um projeto de lei para criar o memorial, né? E eu fiz todo um dossiê, levei na época para o prefeito Bruno Covas, né, que falecido prefeito Bruno Covas, procurei ele, mostrei o dossiê para ele, e ele foi muito sensível. Quero dizer que o Bruno Covas, de imediato, ligou para o secretário de Infraestrutura Urbana, secretário da Cultura, e no outro dia nós fomos lá no local e eles interditaram a obra que estava sendo feita lá, né? Até que se apurasse todos os fatores, né, que levaram à demolição do prédio e assim por diante. Aí a obra foi então embargada. Eu aprovei o projeto e o prefeito sancionou, virou lei. Inclusive, na campanha dele, ele até usou isso, né? Quando teve várias perguntas, ele falou do projeto, do memorial, que ia ser construído lá. E aí se iniciou todo um processo para poder desapropriar o imóvel, né? Então, vem uma declaração de utilidade pública daquele terreno, né? E
o prefeito acabou morrendo, entrou o Ricardo Nunes, e aí começou muita gente no ouvido do Ricardo Nunes, do prefeito Ricardo, para poder mudar, tirar dali da cabeça dele de construir o memorial, né? E aí eu conversei com ele e falei, Ricardo, precisa fazer o memorial. Ele falou para mim, olha, eu estou vendo se o próprio dono do imóvel não faça, né? Ele faz um ajustamento, um acordo e ele construi o memorial. Mas o que era a ideia? Era um puxadinho, né? Aí eu falei para ele, olha, não dá para a gente concordar com isso. Eu falei, depois você tem que entender o seguinte, você só é prefeito porque existiu na sua vida o Bruno Covas. Porque se você fosse candidatar sem o Bruno Covas, dificilmente você seria eleito. Possa ser até que agora, na próxima eleição, ele está governando, né, seja eleito. Mas naquele momento, o meu entendimento é que jamais ele teria muita dificuldade sozinho para ser eleito. Eu falei, qualquer coisa que se fizer que não seja aquilo que ele acordou, né, que foi um acordo dele de fazer o memorial, é uma traição à sua memória. Né? Então, eu acho que não seria bom você trair a memória do prefeito Bruno Covas. E aí ele falou, não, eu vou trabalhar para fazer sim. E aí ele desapropriou, depois ele mandou para mim uma nota reservando os recursos para pagar a desapropriação, cerca de 9 milhões de reais, quase 9 milhões. O dono do imóvel não concordou, tanto é que ele contestou, né? E ele contestou, mas como ele não teve acordo, né, para fazer de forma consensual, então foi feito via justiça. Então, o perito judicial avaliou, deu o valor que tinha que a prefeitura depositar na conta da justiça, e a justiça emitiu a emissão de posse. Então, o terreno hoje já é da prefeitura, já está desapropriado e é da prefeitura. Né? Então, isso mostra que realmente os procedimentos, né, as etapas para implantar ali o Memorial dos Aflitos está acontecendo. E a Secretaria da Cultura, mais recentemente, acho que cerca de 3 meses atrás, ela colocou um edital estabelecendo um concurso onde vai premiar o primeiro, o segundo e o terceiro lugar para quem apresentar o melhor projeto para o Memorial dos Aflitos. Então, está em curso esse processo, né, do projeto. O projeto ganhador vai ser apresentado para a sociedade e ali vai ser, então, a partir daí, implantado o memorial. As pessoas que quiserem ajudar, o que é importante? Tem um movimento negro, né? Tem vários movimentos, né? O movimento negro ele é formado por várias instituições, vários grupos, né? Educafro, Uneafro, MMU. Então, são vários movimentos que tem, né? E todos os movimentos negros estão aí nessa luta para a construção do memorial, para a implantação do memorial. Mas, ao meu ver, até agora, eu ainda não arrumei confusão, né? Não fui lá brigar, cobrar, porque eu estou vendo que os procedimentos estão acontecendo, né? Se não estivesse acontecendo, a gente... antes do prefeito sancionar, por exemplo, o projeto, nós fizemos uma passeata da igrejinha lá dos Aflitos até a prefeitura. Todos com a vela na mão, e nós enchemos de vela acesa lá em volta da prefeitura, né? Então, aquilo ali, no outro dia, o prefeito, o que você fez isso aqui? Eu falei, não, porque para iluminar a sua mente precisa de iluminação. Aí ele sancionou o projeto no outro dia. Foi muito interessante o que nós fizemos. Então, eu quero dizer para você que, e para todos que estão te acompanhando, te ouvindo, o memorial vai ser feito. Que ótimo. É interessante, essa luta para que saísse, seria construído lá um shopping. Então não vai ser um shopping, vai ter um memorial dos Aflitos. Foi uma luta, imagino, muito difícil. Imagina um empreendimento de um shopping. Conseguiu vencer ali o empresário queria construir o shopping em nome da memória. A história a história da liberdade é a história do povo negro, né? Não é dos japoneses, é do povo negro. É que todo mundo conhece pelos japoneses. Eles não vivem mostrando, mas é do povo negro. Ali foi a forca, ali foi o Pelourinho. Você imagina que no Pelourinho os senhores lá, os donos do engenho, né? Da Casa Grande, né? Eles pagavam para o governo, para a polícia do governo, porque você vê a história da polícia como é, né? Por que a polícia reprime a vida inteira, né? Eles pagavam para que os policiais pudessem dar as chibatadas nos escravos. Então, era comum
o senhor da Casa Grande pagar uma quantidade lá de contos de réis para o governo, e tinha uma tabela para cada quantidade de chibatadas, um valor. Então, Nossa. Ele falava assim, olha, tem que dar a chibatada só para ele saber que eu que mando, né? Porque, na realidade, o escravo não fazia nada de errado. Mas o escravo era levado lá ao pelourinho para poder levar a chibatada. Então, isso tudo aconteceu na Liberdade, né? É a história da Liberdade, memorial, o cemitério dos aflitos. Porque, na realidade, o Joaquim de Carvalho, o povo rico que tinha dinheiro, eles não eram enterrados em cemitério, eles eram enterrados, sepultados dentro da igreja, porque eles compravam a salvação. Então, eles chegavam para o padre e falavam, eu preciso ser salvo. Ele fazia um monte de coisa errada, né? Cometia um monte de pecado, e aí ele precisava de ser salvo. Aí ele comprava um lugar no céu. Então, ele era sepultado dentro da igreja. E os pobres em volta da igreja. Então, é muito comum as pessoas andarem aí no interior e ver uma igrejinha e um cemitério do lado, um monte de cruzinha. Você já viu isso, né? Mas tem a igrejinha lá e as cruzinhas atrás, que é onde as pessoas comum eram sepultadas, né? Porque não tinham dinheiro. Então, os aflitos, por que é os aflitos, né? A gente fala, as pessoas não conhecem a história dos aflitos, mas como eles sabiam que iam ser enforcados, que iam ser mortos, então eles vinham aflitos, eles ficavam aflitos. Então, o primeiro cemitério de São Paulo é o cemitério dos aflitos. Então, tudo bem, esse terreno onde foi encontrado essas ossadas é um dos, mas se nós demolirmos todos aqueles prédios que tem ali na Liberdade, nós vamos ver que o cemitério é muito maior do que esse trecho aonde vai ser feito o memorial, né? Então, muitas pessoas morreram ali antes da hora, né? Eu não quero dizer a história da corrupção, né? Que você falou da pressão. Eu, por exemplo, me tentaram para que eu mudasse de ideia, para que eu não deixasse tramitar esse projeto. Várias vezes eu fui encontrado por pessoas que falavam no meu ouvido, olha, aquilo ali, você sabe, né? O cara lá tem muita grana, né? Você vai ser candidato à reeleição, seria bom buscar um acordo, né? Aí eu falava para ele, olha, não tem acordo, porque as pessoas ali, elas morreram antes da hora. Então, imagina quantas pessoas ainda não estão ali, as almas estão por ali. Por quê? Porque morreram antes da hora, foram executadas. Eu falei, ali está cheio de preto velho, né? Foi até uma pessoa me procurar uma vez, uma pessoa que eu já trabalhou comigo, que eu não vou falar o nome dela, por questões éticas, né? Ela trabalhou comigo na polícia e é amiga dessa pessoa que é dona desse imóvel. Ela foi me procurar e contou um monte de história. Na hora de ir embora, falou assim, olha, você que está com aquele processo lá da Liberdade? Eu falei, processo da Liberdade? Aquele processo, papapá. Eu falei, ah, sim, tal. Por quê? Ele falou, não, porque a gente queria ver, eu conheço lá, ele é meu amigo, e ele quer fazer lá o shopping dele e tal, e você está atrapalhando, né? De repente, se não tinha como fazer um acordo, alguma coisa. Eu falei, vou dizer uma coisa para você, eu não vou te dar voz de prisão, porque eu te conheço há muito tempo, né? Então, eu vou fazer de conta que eu não estou ouvindo o que você está falando, né? Mas ali não tem acordo, ali não existe acordo, né? E vou te falar por quê. Primeiro que não tem acordo comigo, se fosse qualquer outra questão, não teria acordo. Agora, principalmente aquela, porque trata de uma coisa que é da nossa ancestralidade. Nós não podemos trair a nossa ancestralidade. De forma alguma, falei. Então, o processo vai correr, eu vou aprovar, vai virar lei, e ali vai ser feito, sim, o Memorial dos Aflitos. E nós não vamos trair os nossos ancestrais. Vocês prestaram atenção agora no que ele acabou de dizer. Olha que grave e a força que um político deve ter para honrar o seu compromisso com o povo, né, que dá o mandato. Então, o que o Reis acabou de falar é muito sério. Então, olha a pressão que existiu. Quem era o empresário? Isso você pode dizer o nome. Qual é o nome do empresário? Eu não conheço. Eu sei que dizem que é um chinês. Eu nem procurei saber quem era, porque justamente para não ter nem aproximação, nem não interessa quem é. Interessa que o Estado tem que cumprir o seu papel.
Perfeito. Bom, eu vou tentar depois descobrir quem é, agora, só para dizer. Eu sei que ele entrou com recurso, já perdeu o recurso na justiça, né? E é importante você pegar, você dar uma lida no recurso que ele entrou. Porque como que ele trata essa questão, né? Ah, é? Como que é? Você pode salientar algum ponto? Não, eu não, assim, para mim falar seria difícil, porque eu não li. Pessoas me falaram, né? Tá. Pessoas me falaram de como ele trata a questão da questão negra, né? Do povo negro, né? No texto da representação do recurso que ele entrou. Mas eu não li, então eu não vou falar, porque eu não li, Perfeito. me falaram, Tá eu certo. vi de outras pessoas, né? Mas Perfeito. eu não li, então eu não vou falar para não... Perfeito. Você viu que o vereador falou, e ele estava falando algo muito importante, por isso continuou falando. E você quer acrescentar alguma coisa? Porque eu quero passar para o outro assunto, que também é uma luta importante que você travou aqui, mas pode falar. Não, eu sou muito em paz comigo mesmo, porque eu acho que eu tomei as medidas corretas, né? E eu não tenho que reclamar nem do prefeito, o prefeito Bruno Covas. Todas as vezes que tivemos demandas, nós levamos lá. Quando o Dória, o Dória foi o maior predador que passou por essa cidade, o maior predador que passou por esse estado. Eu não sei como, por tudo que ele fez na cidade, o povo ainda elegeu o governador, né? Foi um grande predador, um grande destruidor, né? Aliás, o povo está sofrendo até hoje com isso, inclusive com as privatizações agora dos cemitérios. Eu recebo dos parques, eu recebo reclamação. Outro dia eu falei na tribuna, né? Vereador é que nem táxi, né? Que você entra no táxi já está pagando. Vereador, você põe o pé na rua, o povo está cobrando, né? Você vai na padaria, o cara, ô, fulano, então as reclamações dos parques, reclamações dos cemitérios são assim, uma coisa terrível, né? E tudo graças ao que foi, o que representou o João Dória no seu curto período, né? Como prefeito e depois como governador. Mas o prefeito Bruno Covas, eu não posso reclamar, porque as várias vezes que eu levei as demandas, ele ouviu. E é muito importante quando o governante ouve, mesmo sendo a oposição, né? E a mesma coisa eu digo do Ricardo Nunes. O Ricardo não faz uma boa gestão, até porque eu acho que ele não faz uma boa gestão? Porque a equipe não é dele, né? Ele até tem boa vontade, porque ele foi vereador comigo também por 8 anos, ele até tem vontade de acertar, né? Mas muita gente ligada a vereador A, B, C, muita influência, muito poderio que tem nos bastidores, que não é fácil fazer as coisas em São Paulo. Mas também várias demandas que eu encaminhei para ele, em vários momentos me ouviu, e esse caso do Memorial dos Aflitos é um caso que eu posso dizer com certeza que ele deu a palavra que vai fazer, então eu acredito que vai sim sair o Memorial dos Aflitos. E se a gente perceber que não vai sair, nós vamos sitiar lá a prefeitura, vamos cobrar, vamos fazer um barulho lá, não vai ficar quieto, não. Certo. Já houve a desapropriação, já houve. A administração já gastou, está encaminhado de fato. Mas tem que cobrar, porque senão esquece por uma questão ideológica, porque isso conta. Você falou do recurso, falando como trata o empresário, trata o movimento negro, vou procurar saber, ter acesso a esse recurso. Mas eu queria dizer que é uma outra luta que você travou, que une também a questão do Dória, que foi, tempos atrás, você tentou prestar uma homenagem a Marisa Letícia, e queria dar o nome a ela numa avenida que é uma avenida que fica perto do Shopping Morumbi, ali perto de uma área nobre da cidade. Houve uma luta muito grande para que você não fizesse isso depois de aprovado o projeto, não foi isso? E eu queria que você falasse um pouco dessa luta, para você mostrar poder, política é símbolo. Símbolo. E ali o rei falou, não, tem que homenagear a Marisa Letícia. Ela merece essa homenagem. Mas aí houve uma revolta muito grande de setores da sociedade, dos quatrocentões, da burguesia paulista, que tentou impedir, aí você conseguiu uma solução para homenagear a Marisa Letícia, mas não foi aquilo que você queria originalmente. Eu peço que você fale sobre isso, por favor. O projeto inicial, o projeto original, porque nós ficamos governando a cidade de São Paulo de 2013 a 2016.
com o prefeito Fernando Haddad. E ele deu início a uma grande obra, que é o prolongamento da Chucrizaidan até a João Dias. Não sei se você conhece essa... Chucrizaidan é a avenida onde fica a TV Globo, para vocês saberem. Isso, exatamente. Então, você tem a Chucrizaidan, você tem o Shopping Morumbi, e depois tem a continuidade, foi esticado, então, nessa avenida até a João Dias. E esse pedaço de rua, esse cerca aí, sei lá, de uns 3 quilômetros, 3, 4 quilômetros de avenida, quando Dona Marisa faleceu, eu fiz o projeto estabelecendo que seria, então, o nome, seria dado esse nome a esse trecho de rua, né? O nome Avenida Dona Marisa Letícia. E realmente foi uma pressão, foi uma coisa assim, é inimaginável o que aconteceu por conta de um nome de rua. Nós estamos falando de um nome de avenida, né? Você anda em São Paulo, para todo lado que você anda, você vai encontrar a família Maluf dando nome para as ruas, os logradouros, né? Fará Maluf, Salim Maluf, para todo lado, né? Mário Covas tem no Brasil inteiro. Você vai para a Baixada, está lá, Viaduto Mário Covas, Avenida Mário Covas. Você vai para o Nordeste, a 101, Rodovia Mário Covas, né? Então, você vai para o interior, para todo lado tem um nome Mário Covas. Bom, aí eu falei, vou fazer uma homenagem para a Dona Marisa, por tudo que ela representou, né? Inclusive, você estava falando da Michele, né? O contraponto que se fez com a Michele, porque a Dona Marisa abriu mão dos presentes, né? A diferença dela, né? de não ter essa ganância, né? de pôr em xeque o Estado brasileiro, pôr em xeque a questão do presidente, né? Então, a Dona Marisa, é muito importante a história da Dona Marisa para o PT, para a formação do PT, do Partido dos Trabalhadores, né? A companheira de primeira hora do presidente Lula, quando tudo começou, quando lá no Nascimento, quando as greves que foram comandadas pelo presidente Lula na década de 70, 80, né? Então, o papel de companheira ali do lado do Lula até chegar à presidência da República. E a Dona Marisa, ela sempre foi uma pessoa muito discreta. Você nunca viu a Dona Marisa fazendo barulho. É uma coisa impressionante, né? A personalidade, o comportamento da Dona Marisa. E aí nós falamos, vamos fazer um projeto para homenagear. Eu chamei a bancada do PT e falei, olha, eu estou apresentando o projeto e eu gostaria de dar coautoria para vocês, para que seja um projeto do PT, seja um projeto de todos, né? E assim eu fiz. E consegui, naquele meio difícil, aquele momento difícil da Operação Lava Jato que nós estávamos vivendo, né? Eu consegui aprovar em primeira votação. E a mídia, ela batia em mim dia e noite. Eu apanhava que nem criança. Apanhava. Não que se deva bater em criança, né? Eu fui criado numa educação muito rígida, né? Meu pai, para cada filho, tinha uma varinha de araçá na comieira da casa, que a gente morava numa casa lá no Valo mas era um costume antigo, né? A gente morava lá numa casa lá do Valo Velho, não tinha laje, né? Era telha, aquelas telhinhas, tinha o cavaco também, que forrava nas laterais, né? Então, cada filho tinha uma varinha de araçá, não sei se você conhece o araçá, ou fedegoso, não sei se você já ouviu falar do fedegoso, né? Que tem uma raiz que é bom para o fígado, é amarga, né? Então, tinha lá o nome, né? Cada um tinha a sua varinha. Por isso que eu falo, mas não se deve nunca bater em criança, né? Mas apanhei muito, apanhei. E aí, daí a pouco, o presidente da casa, que tinha outros interesses também, inclusive... Reis, Reis, dá licença um pouquinho. Reis, eu vou pedir para você ser breve por causa do horário que nós estamos encerrando aqui, mas pode continuar, por favor. Você tem mais 2 minutos? Uns 2 minutos, por favor. 2 minutos. Então, o presidente também começou a obstruir o meu projeto, né? Aí eu falei, bom, já que você está obstruindo o meu projeto, não, eu vou obstruir tudo, né? Então, eu passei 3 meses
travando a Câmara Municipal, não deixava votar nada, derrubava a sessão, obstruía na Comissão de Constituição e Justiça, até que veio uma reunião para um acordo. Olha, realmente não dá para ficar do jeito que está. Lá no Brooklyn não tem como pôr o nome da dona Marisa, que foi me falado. Lá no Brooklyn não tem como pôr, é impossível pôr o nome. E eles queriam pôr o nome lá da Cecília Lutemberg, que acho que é a mãe do dono do Einstein, né, do Hospital Albert Einstein, né? E não foi possível. E aí eles propõem um acordo, o Milton Milk lá, né, propôs um acordo de que colocaria, então, o nome da dona Marisa em viaduto, que estava sendo construído lá na Embu-Mirim, e que teria garantia de sanção. Aí eu chamei a bancada do PT e apresentei para eles. Falei, olha, o que está sendo proposto é isso. Vamos fazer, porque é muito importante. É porque eles também não estavam aguentando, né? Não aprovar os projetos de ninguém, não aprovar nem meu, nem deles, de ninguém. Aí eles falaram, não, tudo bem. Aceitaram então, que fosse colocado lá nesse viaduto o nome da dona Marisa Letícia, com a garantia de sanção. E para sancionar, o Dória viajou e pediu para o Bruno também viajar, para o Milton Leite sentar na cadeira de prefeito, né, e sancionar o projeto. E aí foi o que aconteceu. Ele sentou, sancionou e virou ali na Embu-Mirim o viaduto Dona Marisa Letícia. E o Dória não quis sequer inaugurar. Né? Ele não quis sequer o desrespeito que esse Dória agiu com a família do Lula, com a Dona Marisa, né? Ele não quis sequer, demonstrando bem o que é a elite, né? Como ela age, que forma ela age, e não quis sancionar, mas ele não quis inaugurar, não sancionou e não quis inaugurar, mas foi então sancionado pelo presidente da Câmara, e nós, do PT, nós chamamos a militância e fizemos lá uma inauguração popular. Então, colocamos lá a placa, Dona Marisa Letícia, que está lá, todos que passarem hoje lá, ali na região da Embu-Mirim, do Piraporinha, vai ver lá o nome da Dona Marisa Letícia. Eu, inclusive, essa semana falei na bancada que eu vou assumir agora dia 15, na Assembleia Legislativa, né? Fui eleito aí com 108.726 votos, que eu agradeço todos os eleitores que foram à urna e confiaram em mim, mas eu já falei que nós vamos arrumar uma rodovia no estado de São Paulo para colocar o nome da dona Marisa Letícia, porque nós temos uma homenagem aqui na capital, no viaduto da dona Marisa Letícia, mas nós temos que pegar e ousar um pouco mais e levar o nome dela para o estado como um todo. Então, vi uma rodovia aí que ainda não tem nome, ou até, sei lá, rodovia Imigrantes, Dona Marisa Letícia, acrescenta o nome dela, né? Rodovia dos Imigrantes, Dona Marisa Letícia, e assim por diante. Rodovia Bandeirantes, Dona Marisa Letícia. Não está muito certo, né, Bandeirantes, mas nós temos que arrumar uma rodovia para pôr o nome dela e eu faço a bancada isso. E hora que você consegue, travou a Câmara, até projeto de denominação de rua de outra pessoa, você pedia para falar. Então não estava nada. Não. Eu me inscrevi em todos os projetos. Exato. Tá certo. É assim que tem que ser o parlamentar, e conseguiu, só que não foi bem o que queria, porque realmente a mãe do presidente Einstein, na época, é que dá o nome a essa avenida que fica na região do Brooklyn, e o Dona Letícia, o nome foi dado a um viaduto que é muito grande, mas que fica na Zona Sul, na periferia. Que é a periferia de São Paulo, mas está lá homenageada Dona Marisa Letícia. Ô Reis, eu vou ter que encerrar, gostei muito do papo, chamar aqui a Sara, obrigado por ter participado aqui conosco. Obrigado, viu? Muito interessante conhecer o político que amassa barro, não esquece da base, entendeu? Está sempre amassando barro. O Joaquim, eu sou conhecido, na condição de vereador, eu sou conhecido como Reis Pé de Barro. Aí, na campanha para deputado, eu passei a se chamar Reis Pé na Estrada. Então, eu agradeço aí a participação, eu agradeço a Sara Góes, que está nos bastidores aí, cuidando. Foi muito bom também o bate-papo. Gostei bastante, obrigado. Vou te chamar outras vezes aqui para te bater papo, tá bem? Isso é interessante. Sara, fazer o encerramento? Eu queria agradecer, achei ótimo aqui. Sabe que eu já fico pensando nos títulos, né, Joaquim? Quando a gente faz essas entrevistas, o pessoal pede recorte. E quero dizer que eu achei linda a homenagem à Dona Marisa, representa muito
E tá todo mundo aqui lembrando, amanhã é Dia da Mulher, e Dona Marisa Letícia é uma representante muito forte de nós mulheres. Dona Marisa Letícia é presente, é isso. Isso mesmo. Muito bacana. Muito bacana. Eu fiz até um vídeo, conheci uma pessoa que conhecia a Dona Marisa no início, ela fazia aquela cola com polvilho para colar, na época podia, os cartazes do PT no início, das campanhas do PT, sobre a greve em São Bernardo. O lambe-lambe que chama, viu? O lambe-lambe, ela fazia com a farinha ali, o polvilho, é ela que fazia. Então, quem fazia com ela é que me contou. E também ela bordou fez a primeira bandeira do Partido dos Trabalhadores, lá no início. Então, só para fazer esse registro aqui, parabéns, viu, pela iniciativa, pela luta. Vereador, agora deputado Reis. Muito obrigado a todos vocês, obrigado, Sara. Boa noite para vocês e até a próxima. Obrigado. Até a próxima.